Mateus 5, versículo 6, diz assim: disse Jesus: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Vou ler novamente. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Amém. Senhor, essa é a tua palavra. Fala com cada um aqui, Senhor, nessa manhã. Conosco, comigo. Todos nós precisamos, Senhor. Essa é a tua palavra, não é a palavra do homem. Então, desperta-nos para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar-se, fiquem à vontade. Como eu sempre digo, só não pode tirar um cochilo santo. Queridos, a fome é uma realidade gritante, desesperadora, impactante no mundo atual. Enquanto milhões de pessoas morrem por comerem demais, outras milhares morrem por comerem de menos. Na verdade, cerca de 1 bilhão de pessoas passam fome no mundo. 1 bilhão. A fome é como a guerra e a peste que matam e consomem as pessoas. A fome é algo tão terrível, mas tão terrível, que é capaz de se alimentar da própria morte. Em 1972, um avião caiu nas Cordilheiras dos Andes. Os sobreviventes, para não morrerem de fome, tiveram que se alimentar dos restos mortais dos que haviam morrido. A fome se alimenta da morte. E o que falar da sede? Relatórios da ONU dizem que mais de 1 bilhão de pessoas não têm acesso a uma quantidade razoável mínima de água no mundo. E conforme vão se passando os anos, mais escassa é a água. E o texto que lemos fala sobre fome e sede. Mas não fome de comida, e muito menos sede de bebida. Não. Mas fome e sede de justiça. Ou seja, fome e sede de Deus. Fome e sede de salvação. Fome e sede de santificação. Até porque, queridos, a fome espiritual é uma das marcas principais, ou uma das características principais do verdadeiro cristão. Fome e sede de Deus. Essa é a marca do cristão. A ambição suprema do povo de Deus não é prata ou ouro, não é as mãos de Deus, mas a presença de Deus. Isso porque o crente, ele aspira, deseja, almeja coisas mais excelentes, Ele busca, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que roupa, alimento, bebida, tudo isso são acrescentados em sua vida, quando ele prioriza o reino dos céus. Sendo assim, não tem como negar que há um paralelo perfeito entre o apetite físico e o apetite espiritual. Existe esse paralelo. Existe uma correlação entre o pão da terra e o pão do céu, entre a fome de alimentos e a fome de Deus. E é sobre esse paralelo, ou essa correlação, que eu estarei tratando nessa manhã. Em primeiro lugar, ter fome e sede é sinal de vida. Ter fome e sede, literalmente falando, é sinal de vida. A fome vem da vida. A primeira coisa que a criança faz ao nascer é ter fome ou desejo pelo leite materno. Ou melhor, a primeira coisa que ela faz é chorar, né? E se não chora, leva um tapa. E depois procura o seio materno. É fome, é natural. É sinal de que está com vida. E aquele que verdadeiramente nasceu de novo, nasceu do alto, nasceu de Deus, teve a vida transformada pelo Espírito Santo, é natural sentir fome e sede de Deus. Até porque a fome surge desse sentimento de necessidade. Agora, quem está morto não sente fome. Ou sente? Não.
Isso é óbvio. Um defunto não sente sede. Em cemitério não existe self-service, restaurante. Sabe por quê? Mortos não desejam comida e nem bebida. Assim, uma pessoa sem vida espiritual, ela nunca vai ter fome das coisas de Deus. Não vai ter. Eu te pergunto nessa manhã, você tem fome e sede de Deus? Você deseja realmente estar cada vez mais perto do Senhor? Você deseja conhecer mais e mais a Deus por meio da oração? Por meio do jejum? Por meio da leitura da palavra de Deus? Esse é o teu desejo? Você deseja estar constantemente reunido como igreja para adorá-lo na beleza da sua santidade e aprender um pouco mais da palavra de Deus? Você almeja ouvir a exposição da palavra de Deus? Se a sua resposta é negativa a essas perguntas, é porque você está morto, e morto espiritualmente. Pode estar andando, trabalhando, mas para Deus você está morto. Por outro lado, se você tem alguma fome, por menor que seja, é sinal de que ainda está vivo. Ainda não empacotou espiritualmente, mas se há ainda um pouquinho de fome, um pouquinho de desejo, um pouquinho de sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo te convidando, vai à igreja, vai buscar Deus, leva a tua família para a casa do Senhor. Você não tem lido a Bíblia, você não tem orado, você não tem jejuado. Se você ainda ouve essa voz, é porque você ainda está vivo. Isso porque a fome espiritual é uma fome abençoada. Né? Que fome abençoada? Que nunca percamos, aquele que tem, nunca perca essa fome. Peça a Deus mais e mais fome, mais e mais. Se lá no fundo do seu coração ainda existe um desejo por viver uma vida mais santa, uma vida mais separada, mais consagrada a Deus, é sinal de que você ainda está vivo e sensível à voz do Espírito Santo. Se você sente alguma fome espiritual, por menor que seja, é sinal de que seu coração ainda não se endureceu e que você ainda pode ouvir a voz do Espírito Santo no seu coração. Porque há situações que a pessoa fica insensível, com a mente cauterizada. Ela não é mais despertada por Deus. E quando ela chega nesse ponto, só um milagre. Então, o sinal de que você ainda está vivo é se você ainda ouve os convites do Espírito Santo. Assim como o ferro é atraído pelo ímã, assim também a alma humana, em seu estado de fome, é atraído por Deus. É natural. É natural. Mas aqueles que não têm nenhuma inclinação para as coisas de Deus, estão mortos, queridos. Estão mortos. E bem-aventurado é você, nessa manhã, se reconhecer que está morto. Bem-aventurado. Aqueles que não desejam o Salvador Jesus, não desejam uma intimidade maior com Deus, estão definhando e a um passo do inferno. Aqueles que não almejam coisas mais excelentes estão no CTI espiritual. Não tem nos hospitais CTI, a parte mais séria de cuidados mais apurados, detalhados. E se você não tem fome de Deus, você está no CTI espiritual. Ou já morreu, ou está a 1 segundo da morte espiritual. Aqueles que estão saciados, ou saciando sua fome em Deus, às vezes saciam a fome que tem em Deus, mas não em Deus, mas no pecado. Porque o homem tem sede, tem fome. Naturalmente ele sente. Mas às vezes, em vez de matar a fome nas coisas de Deus, mata a fome com o pecado. Que na verdade não é alimento, é palha. Aqueles que não desejam a presença do Espírito Santo, esses estão mortos, são como defuntos espirituais e correm um sério perigo. Como já disse, de
padecerem a morte eterna. Pois o mundo as encanta. O mundo seduz, e seduz mesmo. A pessoa tem fome de pecar, mas não tem fome nem apetite em buscar a Deus. Um senhor contou que certa feita quase morreu de frio no extremo norte da América, né? Lá no sul, lá pela Antártida. Estava quase morrendo. Ele disse que suas mãos ficaram dormentes, os seus pés ficaram amortecidos. Disse que a vontade de deitar e dormir no gelo ali, naquela circunstância, foi grande. Porque começou a ficar tudo dormente. O frio da morte estava dominando todo o seu corpo. Aí a ficha caiu. Queridos, e quando a ficha cai no mundo espiritual, é uma bênção. A ficha dele caiu dentro do âmbito natural. Ele lembrou-se que, se ficasse ali deitado, morreria congelado. Se ele se entregasse à inércia, morreria. Sabe o que ele fez? Se levantou de um salto. Começou a pular e a correr desesperadamente de um lado para o outro, até estimular ao máximo a circulação do sangue. Ao máximo. E se ele não tivesse feito nada, quando começou a sentir seus membros dormentes, teria morrido congelado. Por conta das suas atitudes, por conta do seu esforço humano, por conta de ter se levantado, corrido de um lado para o outro, sobreviveu. Saiu daquela furada. Eu te pergunto, você tem reagido aos sinais de morte em sua vida? Qual é a tua reação? Ou você tem se entregado? Talvez seus lábios estejam ficando paralisados, com gelo espiritual. Não ora, não adora, não testemunha de Cristo. Lábios paralisados, adormecidos. Talvez seus olhos estejam ficando dormentes também, congelados. Não lê mais a Bíblia. Não se atenta para as coisas de Deus, olhos congelados. Talvez seu coração esteja se esfriando, se tornando insensível, sem desejo algum por Deus. Meu querido, faça como aquele senhor que, ao notar que a morte estava se instalando em seu corpo, o que ele fez? Começou a correr, se movimentar, reagir. Então, reaja em nome de Jesus. Amém, Senhor. Volte a orar com fervor. Volte a jejuar com regularidade. Nosso corpo não quer jejuar. Volte a se envolver nos ministérios da igreja. Você que parou, estacionou, brecou, freou. Volte a se envolver com mais paixão. Se envolva. Quem não se envolve, não se desenvolve. Não é? Frase já cunhada. Volte então à prática das primeiras obras, em nome de Jesus, antes que você morra congelado pela frieza reinante do mundo atual. A apostasia, ela é terrível. Terrível. A apostasia é esfriamento na fé, é abandono da fé. É quando você já está insensível. Queridos, a Europa está um caos. Igrejas antes avivadas, agora está sendo vendida como para boates, mesquitas. O povo não quer mais Deus naquele local. E essa frieza tem se instalado em muitas partes no Brasil. Mas não deixe que isso assole o teu coração. Segundo lugar, ter fome e sede geralmente é sinal de saúde. Tá? Ter fome e sede geralmente é sinal de saúde. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, disse Jesus. Um bom apetite geralmente demonstra vida saudável, normal. Eu digo geralmente porque tem gente
que mesmo doente sente fome, né? A pessoa está, né? Como brincava com minha sogra, no bico do urubu, frase feia, mas tem uma fome de leão, mesmo doente. Só que essa é a exceção. A regra é ter falta de apetite quando se está doente. Perde a fome. Os médicos dizem que um bom apetite é um dos sinais de que o corpo de um homem está em uma condição saudável. E o mesmo sucede com relação à alma do homem. O paralelo é exato. Meu amado, se você acorda de manhã com o desejo de tomar café, dá meio-dia ou 11 horas, já está com a barriga roncando, 3 horas da tarde já tem que dar aquela beliscada, pão com bolacha, outras coisas, chega à noite tem que ter a janta. E ainda tem o quê? De jejum, né? Às vezes, 9 horas da noite, 10 horas, a senhora está comendo uma feijoada. Se você tem esse tipo de apetite, é porque, pelo menos dentro de uma probabilidade, você está com saúde. Os doentes, geralmente, recusam alimento. E a falta de apetite, né, possui várias causas aí dentro da medicina. Eu vou dar algumas dicas, talvez ajude alguém. Infecção viral, ansiedade, só perde fome por ansiedade. Preocupação. As coisas nem aconteceram. Eu lembrar de um rapaz que chorava, estava no canto chorando por causa da mãe. Chorando por causa da mãe. Alguém perguntou: o que aconteceu? Tua mãe está doente? Não, eu estou pensando no dia que ela vai morrer. Pô, a mulher estava boa, nova. Ansiedade, preocupação. Preocupado que a mãe ia morrer um dia. Pô, todos nós vamos morrer um dia. Ansiedade, estresse, nervosismo, tristeza tira fome. Depressão, anorexia, bulimia. E algumas doenças também tiram apetite, tais como problema nos rins, fígado, insuficiência cardíaca, demência, HIV, hepatite, distúrbios da tireoide, etc. Alguns tipos de câncer também tiram o apetite, como câncer de ovário, estômago, pâncreas. Sendo assim, uma pessoa sem apetite, ela tem vida. Está viva, não está? Mas não tem saúde. Não tem saúde. Está respirando, mas não está bem. Não está bem. Então, vejam como é grave essa questão da falta de apetite. Da mesma maneira, muitas pessoas que tiveram um verdadeiro encontro com Jesus no passado estão hoje sem apetite espiritual. Tiveram um encontro com Jesus. Nasceram de novo, mas com o andar da carruagem, com o ir e vir das pessoas, decepções com a igreja, decepções com o pastor, decepções consigo mesmo, começou a esfriar. Começou a perder apetite por Deus. Não sentem mais fome. Estão vivas, mas doentes. Estão respirando sim, mas como que por meio de aparelho. Já viu? A pessoa está entubada. Está viva, mas está entubada. Isso porque deixaram o primeiro amor. Deixaram a prática das primeiras obras. Perderam o desejo pelas coisas de Deus. Perderam a fome de jejuar. A fome de buscar a Deus através da meditação das Escrituras, da oração. Perderam a alegria de estar na casa de Deus, reunido com os irmãos. Vão para bater ponto. Vão porque o marido, a esposa, os filhos, alguém está indo. Vão para o pastor não ligar e perguntar: meu irmão, você sumiu. Vão por ir. Às vezes estão aqui, ouvindo eu falar, mas estão pensando no amanhã, na conta que tem que pagar, num problema que tem que resolver. É como missa de corpo presente, não é? Dentro do catolicismo tem isso. Ali o corpo está ali, mas está morto. Muitos já não congregam mais, como antes. Está muito quente, não vou porque está quente. Está chovendo, não vou porque está chovendo. Vão esporadicamente para os cultos. Só os domingos, ou de 15 em 15 dias, ou de mês em mês.
estão perdendo a fome por Deus. Outros já desistiram de congregar e tentam servir a Jesus dentro de casa. Cristo em casa. Não é impossível servir a Deus dentro de casa, confinado. O número de desigrejados tem aumentado de maneira drástica no Brasil. Pessoas têm desistido de estarem assim, reunidos. Pastor, eu posso ficar em casa. Qual a diferença de ir para a igreja e estar dentro de casa? Jesus instituiu a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. E as pessoas deixam de ir à igreja por N motivos. Decepção com o pastor, decepção com o diácono, com o obreiro, decepção com algum irmão da igreja. Eu te pergunto, o que Jesus tem a ver com isso? Que mal Jesus lhe fez? Se ele é que morreu por você, se ele é que derramou o sangue precioso na cruz por você e por mim, se ele que ao terceiro dia ressuscitou, como hoje é comemorado no mundo todo, a ressurreição do Senhor, que mal ele te fez? Então, meu amado, se um dia um pastor falhar, um irmão falhar, pisar na bola com você, ou de repente falar alguma coisa com teu filho, com tua filha, ou te magoar de alguma maneira, meu irmão, não abandone Jesus por causa de pastor, não. Ele é muito precioso para ser abandonado. Jesus tinha 1001 motivos para não frequentar a igreja da época. Você sabia? Jesus tinha 1001 motivos. É como o Bombril, 1001 utilidades. Jesus tinha 1001 motivos. A classe sacerdotal, na maior parte, estava corrompida. Eles eram amantes do dinheiro, do prestígio. Eram hipócritas. Pregavam o que não viviam. Mas na Bíblia nós vemos Jesus constantemente na sinagoga e no templo. Tinha motivos para não ir congregar. Como muitos encontram motivos para não estar reunidos. Queridos, e se você procurar motivos, você vai encontrar inúmeros. Inúmeros. Portanto, uma pessoa saudável espiritualmente busca o quê? O alimento do céu. Deseja a presença do Espírito Santo. Tem fome e sede de buscar a Deus em todos os cultos. O culto não é bom quando você não buscou devidamente. Hoje o culto não foi bom. O culto não é para você, não é para mim, é para Deus. Aqueles que vêm para buscar Deus, ouvir da palavra, eles são despertados, orientados, avivados. Aquele que está vivo, deseja profundamente aprender um pouco da palavra de Deus na EBT. Procura aplicar a palavra de Deus para si mesmo e não para o outro. Fulano não veio. Fulano que está morto, pô, ele era para estar aqui para ressuscitar. Mas ele faltou o culto de hoje. Não, é para você, é para mim. Se você tem sede de Deus, você está vivo. Então você fala assim, pô, então estou no caminho. Se você não sente desejo de Deus, qual é a tua atitude? Eu vou fazer como aquele homem que estava morrendo congelado. Eu vou me movimentar, eu vou me levantar, eu vou reagir. Eu não sou um fantoche nas mãos de Deus. Ele me dá livre escolha de continuar na frieza, na apatia, ou reagir e ir ao encontro dele. Sendo assim, aquele que está vivo deseja perdão quando erra. E mais do que pão. Deseja se reconciliar com Deus. Mais do que água. Que o Senhor nos conceda, queridos, mais dessa intensa fome e sede em buscá-lo dia após dia. Então, você quer ser feliz? Quer ser um bem-aventurado, como Jesus disse aqui? Bem-aventurado que tem fome e sede de justiça? Peça a Deus para te curar de toda doença espiritual que talvez esteja tirando o teu apetite das coisas de Deus. Há doenças físicas e doenças espirituais. Às vezes a pessoa se sacia, por exemplo, fisicamente falando, ela enche a barriga de doce. Aí não tem fome para almoçar. Espiritualmente falando, ela enche a barriga ou a cabeça de coisas mundanas e acaba não sendo alimento, porque não mata a fome, mas acaba dando a impressão de que está alimentada, mas está comendo veneno. Peça a Deus para te perdoar de todos os pecados que tem tirado a tua fome por Deus. Peça a Deus fome e sede de justiça. Pede a Deus para te curar da falta de apetite.
Reaja. Não entregue esforços. Se movimente. Faça como o filho pródigo, que quando estava com fome lá no mundo, lembram? Lembrou-se da casa do pai. Lembrou-se que lá tinha comida. E ele queria comer comida de porco. Poxa, na casa do meu pai tem um banquete e eu estou aqui, nessa miséria, comendo porcaria. Será que ele ficou só nas lembranças? Só no pensamento? Só na conjectura? Só no desejo? Tem gente que fica só no desejo, queridos. Um dia eu vou. É igual a dieta. É amanhã, é segunda, né? Segunda, ou então dia 1º de janeiro. É sempre as datas. Que vai começar a caminhar, vai começar... E amanhã vamos tentar começar de novo. Por falar nisso, vamos tentar amanhã de novo. Sempre protela. Mas o filho pródigo, ele conjecturou, conversou consigo mesmo, mas ele agiu. Lá em Lucas diz que ele, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm fartura de comida e eu estou aqui passando fome? Vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus servos. Ele reagiu, queridos, reagiu, foi em direção à casa do pai. Foi desprezado? Não, o pai o recebeu de braços abertos. Jesus te ama, ele quer o melhor para a tua vida. Reaja em nome de Jesus. Agora, pior do que não ter apetite é sentir-se satisfeito sem se alimentar. Já viu isso? Só está satisfeita sem se alimentar. Na vida espiritual isso é sério. É algo preocupante quando uma pessoa se sente bem, estando com a sua vida espiritual em frangalhos. Aí o pastor pergunta: tá tudo bem, irmão? Tá, maravilha. Eu estou flutuando, quase passando pela parede de tanta unção. Mas a vida está um caos. Ele está mais sujo que pau de galinheiro, desculpa a expressão. E ela acha que está tudo bem. Está tudo ótimo. Não, vou ser sincero, eu fico contente quando alguém chega para mim: pastor, me ajuda. Pastor, eu estou enfrentando uma tentação que tem me derrubado, mas eu não quero continuar. Irmãos, isso é louvável. A pessoa está pedindo ajuda, ela está pedindo socorro. Ela não sabe como lidar. E às vezes o pastor também não sabe, mas vai orar junto, vai jejuar, vamos clamar a Deus. É terrível uma pessoa que vive na prática do pecado, no roubo, no adultério, na prostituição, na mentira, e se passa como espiritual na igreja, queridos. Isso é horrível. Horrível principalmente para a família. Para o marido, para a esposa, para o filho. É terrível alguém guardar mágoa no coração, ter inveja do próximo, não perdoar ninguém, e ainda assim não sentir necessidade alguma de arrependimento. Eu não tenho que se me arrepender. Não tenho. Eu lembrei agora no carro, conversando com Diguinho e Biana, de um irmão, a gente dando uma escola dominical uma vez, um culto no lar, falando sobre a necessidade de arrependimento. Aí um sujeito vira para mim e fala: eu não tenho do que me arrepender. Não tenho. Já tinha casado 5 vezes. Aí ele: não, eu me lembro do que tem que me arrepender. Eu só me arrependo de uma coisa na vida, o sujeito falou. Certa feita, eu andando de carro, tinha 5 pombos na rua. Em vez de frear, eu acelerei e matei os 5. Olha o arrependimento dele, porque matou 5 pombos. E a vida toda estrupiada e não tinha do que se arrepender. Eu, meu irmão, eu tenho tanta coisa que me arrepender. Esse é um estado grave, queridos. Sistêmico. Algo terrível. É mais do que CTI espiritual. A pessoa está morta. Está morta, e se morrer vai para o inferno. Numa situação dessa. Isso é sintoma de doença na alma. Apostasia, desvio da fé. Ou nunca teve fé. Nunca teve. Aqueles que se sentem satisfeitos com a vida cristã. Está tudo bem, pastor. São os que mais precisam de salvação e transformação. Está tudo ótimo. Para mim não falta nada. Aqueles que estão satisfeitos com a sua leitura rala da Bíblia e com a vida pobre de oração são os que mais precisam de Deus. Sabia? Satisfação.
Está com a barriga cheia de doce. E está satisfeito. Está alimentado. Não está alimentado, não. É veneno. Aqueles que se consideram cheios jamais serão saciados. Aqueles que estão satisfeitos com sua justiça própria jamais terão fome e sede da justiça de Deus. Justiça própria. Aqueles que se consideram ricos, abastados e sem falta de coisa alguma estão no CTI espiritual ou já estão no saco para irem para o velório. Estão como os crentes lá de Laodiceia que diziam, lá em Apocalipse 3,17, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Olha só, a pior igreja da época, da história. Rico sou, tenho falta de nada, estou enriquecido, estou bem. Pastor, está tudo ótimo, mas Jesus botou o dedo na ferida. E que ferida? Olha o que Jesus disse. Você não sabe. Jesus sabia, mas eles não sabiam. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Que palavra, gente. E dizem aí, aqueles que estudam escatologia, que essa igreja aqui é a igreja típica da nossa geração. É a última igreja do Apocalipse. É a sétima. E há uma correlação dessa igreja com a igreja atual. Nunca se falou tanto de dinheiro, de prosperidade como hoje. E como foi enfatizado na igreja de Laodiceia. Agora, se por um lado existem pessoas que não têm apetite espiritual, né? Por outro lado, existem aquelas que se alimentam mal, ou que não ingerem alimento suficiente para atender às necessidades do seu organismo. Não se alimentam bem. Eis a questão. Nos círculos odontológicos tem uma frase que diz o seguinte: sua saúde começa na boca. Quem já ouviu falar essa frase? Sua saúde começa na boca. É porque é por nossa boca, ou a boca é a porta de entrada de bactérias, micro-organismos que são nocivos à saúde. Sem falar que é também pela boca que ingerimos alimentos que, em vez de nutrir, muitas vezes, nos matam aos poucos. Né, meu amor? De vez em quando a gente come besteira. Ninguém pode ter uma boa saúde sem alimentação adequada. Não tem como, queridos. Alimentação, pregação bíblica, alimento da palavra. Eu ouvi de uma família no sertão brasileiro que passou uma semana inteira alimentando-se apenas com um saco de feijão. Imagina, uma semana inteira com um saco de feijão. Todos os dias eles cozinhavam o mesmo feijão e tomavam apenas o caldo do feijão. Cada um tomava um pouquinho para não morrer de fome. Uma família dessa não pode ser saudável tomando um caldo de ralo de feijão por semana ou por dia. E o que falar de nós? Como vai a nossa alimentação espiritual? Eis a questão. Existem crentes raquíticos, sofrendo de inanição espiritual, quase morrendo de vez, por não se alimentar. Não se alimentar. Comem pereba, em vez de alimento. Lembrei do filme que eu vi ontem. Elas não se alimentam no pão do céu e não bebem da água da vida. Querido, Jesus é tanto o pão do céu como a água da vida. Jesus disse lá em João 6,35, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crer em mim jamais terá sede. Aleluia! Porém, infelizmente, muitos estão desnutridos espiritualmente porque não vão a Cristo, a fonte. E muitas vezes essa inanição é causada por quê? Por pastores corruptos que não alimentam as ovelhas com a pura palavra de Deus. Eles pregam sobre cura, prosperidade, libertação. Pregam de tudo. É claro que a Bíblia fala de cura, a Bíblia fala de prosperidade, fala de libertação. Mas quando se enfatiza isso, em detrimento a um contexto geral da Bíblia, isso leva ao povo, sabe o quê? Caldo ralo e não alimento sólido. Pregadores que só pregam para grandes auditórios, para ganhar grandes cachês.
Não pregam igrejas como a nossa. Não vão. Só pensam em engordar a sua própria conta bancária. Né? E não alimentar o povo de Deus. Certo pregador diz que outros pregadores inescrupulosos e gananciosos criaram suas próprias igrejas como uma empresa particular, familiar. Fazem do púlpito do quê? Um balcão, do evangelho um produto, e do povo uma clientela. Não é isso que a gente vê? Vendem por dinheiro a graça de Deus e pelo lucro vendem a própria consciência. Vendem a sogra. Torcem a verdade, pregam outro evangelho que na verdade não é o evangelho. E anestesiam os tolos com promessas mirabolantes de riqueza e glórias nesse mundo. E as pessoas gostam disso. Né? Gostam de serem enfeitiçadas, ludibriadas, enganadas. E muitos procuram alimento nesses pregadores, mas só encontram um caldo ralo de feijão. Em vez de pão, ingerem veneno. Vale ressaltar ainda que existe uma distinção entre ter fome de Deus e ter o tipo de apetite hipócrita. Hipócrita. O hipócrita não deseja Deus, mas as bênçãos de Deus. O hipócrita é como Balaão. Não sei se você já viu a história dele, leia. Ele sonhava em morrer a morte do justo, mas não quis viver a vida do justo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Terceiro lugar, já estou concluindo. Ter fome e sede deve ser algo constante em nossa vida. Fome e sede não é algo esporádico. Tem que ser constante. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Queridos, uma pessoa saudável não se alimenta dia sim, dia não. Ou se alimenta? E fica aqui um dia sem comer. A não ser que esteja jejuando, né? O dia todo de jejum é bom espiritualmente e bom fisicamente também. Eu sempre brinco com uma pessoa e falo assim, se você ficar sem comer hoje, você não vai morrer. Tem muita reservazinha no teu corpo ainda. Não morre, queridos. Não morre. Então, uma pessoa saudável não se alimenta dia sim, dia não. Ela se alimenta todos os dias. Até porque o desenvolvimento físico relaciona-se com o apetite físico. Segundo alguns médicos, o ideal a fazer é 5 a 6 refeições por dia. Eu acho um exagero. Outros dizem que 2 refeições por dia é o suficiente. Almoço e janta. Ou tomar um café bem tomado, bem regrado, e almoçar bem. No campo espiritual acontece a mesmíssima coisa. O crescimento, o desenvolvimento e a saúde espiritual relaciona-se com frequência com o que nos alimentamos e com a qualidade daquilo que nos alimentamos. Queridos, essa fome diária é uma das marcas do povo de Deus. O cristão saudável busca sempre, em primeiro lugar, o Rei de Deus e a sua justiça. Ele aspira, suspira e deseja pelo pão do céu, pela palavra de Deus, pela comunhão com o Pai, a cada dia, a cada momento. E não uma vez por semana quando vem para o culto. Não importa o quanto ele ame a Deus, ele quer amar mais. Não importa o quanto ele ama seu próximo, ele deseja amar mais. Não importa o quanto ele ora, ele quer orar mais. Não importa quantas vezes ele já leu a Bíblia, ele quer ler mais. Não importa o quanto ele já jejuou na vida. Quem vive de passado é museu. Ele quer hoje, amanhã, jejuar mais. O cristão saudável é como Moisés. Lembra de Moisés? Que conheceu a Deus lá na sarça ardente. Viu milagres e maravilhas no Egito. Contemplou o mar vermelho se abrindo. Viu Deus tirar a água da rocha e fazer maná cair do céu diariamente no deserto. Olha que milagre, queridos. Amados, Moisés viu o dedo de Deus escrever os 10 mandamentos nas tábuas de pedra. Quanta experiência maravilhosa, gente. Ele viu. Mas, mesmo assim, ele queria mais. Ele queria ver a glória de Deus. Não estava satisfeito, não.
Ele queria se alimentar mais. Êxodo 33:18, Moisés pediu: Senhor, mostra-me a tua glória. Portanto, uma das marcas de um crente saudável é sempre querer mais de Deus. Mais de Deus. É nunca estar satisfeito com a sua vida espiritual, por mais produtiva, por mais mirabolante que ela seja. Ele quer mais de Deus. Que esse seja o teu desejo, meu querido. Em nome de Jesus. Amém? Tinha mais o que falar, mas deixa para uma próxima oportunidade, para não alongar. Vamos ficar de pé? Pai amado, em nome do teu Filho Jesus, tua palavra foi pregada, Senhor, e com certeza ela tem um direcionamento, Pai. Um direcionamento individual para cada um de nós. Não temos como apontar para A, B ou C, quem está vivo, quem está morto, quem está meio morto, quem é um zumbi espiritual, meu Deus. O Senhor sabe, eu não sei. O Senhor é onipotente, onipresente. O Senhor não se vislumbra com a aparência do homem, com o seu estereotipo, mas com o seu coração. Muitas vezes, Senhor, estamos aparentando estarmos vivos, mas estamos mortos. Pessoas perguntam, Pai, como está? Está tudo bem, mas está tudo mal. Senhor, eu peço a Ti nessa manhã, Pai, que aqueles que estão mortos, o Senhor venha ressuscitar. Aqueles que estão meio mortos, o Senhor venha tirar do CTI espiritual, Pai. Que cada um aqui possa, Senhor, ser visitado pelo Teu Espírito Santo, convencido da sua realidade. Não convencido por mim, mas convencido por Ti, que precisa reagir. Precisa fazer como aquele homem que estava congelando na neve, que a ficha caiu, se levantou, se movimentou, correu de um lado para o outro, e não aceitou a morte instalar-se no seu corpo. Que sejamos como aquele filho pródigo, Pai, se estivermos no chiqueiro, que em nome de Jesus possamos nos levantar e dizer: eu vou para a casa do meu Pai, eu vou me arrepender, eu vou botar a boca no pó, eu vou chorar, eu vou clamar, eu vou reagir, eu vou me levantar no poder do Espírito Santo, eu vou cumprir o propósito de Deus na minha vida. Eu não vou ser mais um que vai para o inferno. Não. Eu e minha casa vamos servir a Deus. Eu e minha casa, eu não criei filhos para povoar o inferno. Eu não criei filhos para ser mais um, para se perder eternamente. Ah, Deus, aviva a nossa alma nessa manhã, Senhor. Cura, Pai, o que tem que curar. As doenças espirituais, Senhor, que tem assolado a nossa alma. O câncer espiritual, Senhor, que tem, Senhor, nutrido, tem se alimentado do próprio alimento que nós temos ingerido. Pai, em nome de Jesus, nos ressuscita. Faz uma mudança extraordinária em cada coração aqui, para a glória do Teu nome, Senhor. O que eu não posso fazer, que o Senhor faça, em nome de Jesus, não dando a Ti uma ordem, porque eu sou servo, Tu és Senhor, mas Te pedindo, Te clamando, uma intervenção sobrenatural na vida de cada um aqui, para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Ore, meu querido, ore, clame a Deus. Se você ainda tem vida, louve a Deus. Agradeça ao Senhor. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem colocado sede e fome no meu coração. Senhor, obrigado, porque o Senhor tem curado as doenças da minha alma e tem me restaurado. Se você não tem sentido essa fome, peça a Ele. Senhor, Tua palavra diz que aquele que tem sede e fome é bem-aventurado. Senhor, não tenho tido esse tipo de fome, de sede que o pastor falou. Pastor, meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Cura, Senhor, minha alma, cura o meu corpo. Cura-me, Senhor. Eu quero Te adorar, eu quero ter prazer em ler a Tua palavra, em acordar cedo, talvez meia hora antes do trabalho, Senhor, para buscar a Tua face, para me ajoelhar, botar a boca no pó, ler um pouquinho da Tua palavra. Dá-me essa sede, essa fome, Senhor. Assim como eu tenho fome pelo alimento físico,
Assim como eu tenho sede. Dá-me essa fome, dá-me essa sede, Senhor. Em nome de Jesus.